Olá a todos e sejam muito bem-vindos a esta nossa explicação visual de hoje. Nós vamos mergulhar nas atualizações gigantescas do Google Cloud Platform, focando em tudo que rolou até o dia 20 de abril de 2026. A gente vai explorar juntos as ferramentas que literalmente estão redefinindo o que é possível fazer na nuvem. Olha só, o que estamos vendo agora é uma mudança fundamental no mundo da tecnologia. O foco deixou de ser só ter uma inteligência artificial ali inteligente e isolada e passou a ser como a gente usa a melhor infraestrutura de fato otimizada para fazer essa IA voar de verdade. Bom, vamos direto ao ponto. E antes de mostrar o nosso roteiro de hoje, quero destacar esse salto impressionante, um aumento de velocidade de 10 vezes. Detalhe, isso não é um teste isolado de laboratório não, é um ganho de desempenho real alcançado no mundo dos negócios pela WPP, que é uma das maiores agências de marketing do mundo. Como eles conseguiram isso e por que isso é um verdadeiro divisor de águas para treinar modelos complexos? É exatamente isso que a gente vai descobrir ao longo da nossa análise. E para organizar tudo, a nossa análise vai passar por 4 pilares fundamentais hoje. Primeiro, IA e modelos avançados. Depois, a gente passa para a infraestrutura de alto desempenho. Em seguida, vamos falar sobre otimização de custos e confiança. E por fim, insights de dados com o BigQuery. Começando então pelo nosso primeiro ponto da agenda, IA e modelos avançados, que são os verdadeiros cérebros de toda essa operação. E quando a gente fala de cérebros poderosos, a grande estrela aqui é a disponibilidade geral do modelo Claude Opus 4.7, da Anthropic, lá na Vertex AI. Esse modelo não brinca em serviço. Ele foi construído pensando naqueles desafios empresariais mais exigentes que se possa imaginar. Dá só uma olhada nas melhorias. Ele consegue lidar super bem com ambientes de alta ambiguidade e segue instruções difíceis com uma precisão quase cirúrgica, sem contar que as capacidades de visão e memória foram bastante expandidas. Isso é absolutamente vital para agentes de IA que precisam trabalhar e manter o contexto em tarefas de longa duração. E para não ficarmos só na teoria, vamos olhar para o que a Shopify está fazendo no mundo real. Eles estão usando justamente o Claude Opus na Vertex AI para dar vida ao Sidekick, que é o assistente virtual de comércio deles. O Andrew McNamara, diretor de IA aplicada por lá, chamou essa tecnologia de um verdadeiro salva-vidas para as pequenas empresas. E é sensacional ver isso porque traz a nossa conversa para a realidade, mostrando como um modelo de linguagem super avançado pode, na prática, ajudar pequenos negócios a brilharem em mercados que são extremamente competitivos. Ainda dentro de IA e modelos avançados, a gente muda um pouquinho o foco agora para o próximo passo natural, a geração de voz. Olha que interessante o que a gente tem aqui. A grande sacada do novo modelo Gemini 3.1 Flash TTS é a escala impressionante dessa ferramenta. São mais de 200 etiquetas de áudio diferentes disponíveis na hora de converter um texto para voz. Sabe aquela voz robótica e sem graça do passado? Pois é, agora a tecnologia permite que a gente aplique tags emocionais como sussurro ou feliz diretamente na geração do áudio. E o nível de realismo é de cair o queixo. Os recursos principais desse novo Gemini Flash TTS incluem um controle super granular não só da entonação, mas também do ritmo da fala. E o suporte é gigante, englobando mais de 70 idiomas diferentes. Mas claro, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É por isso que o modelo já embute a marca d'água Synth-ID, que é uma camada de segurança vital para identificar de forma clara que aquele conteúdo de áudio foi gerado por inteligência artificial. Só pensem no mar de possibilidades que isso abre, desde a criação super dinâmica de audiolivros até sistemas de acessibilidade muito mais humanos. Bom, seguindo o nosso roteiro, chegamos ao ponto 2, a infraestrutura de alto desempenho, a força bruta por trás desses modelos de IA. Lembram daquela promessa de velocidade 10 vezes maior que a gente viu lá no começo da apresentação? Então, aqui está a resposta. A WPP, a gigante global de marketing que a gente comentou, conseguiu essa façanha. Eles usaram as novas máquinas virtuais G4 do Google Cloud, que são hiper-otimizadas para aguentar o tranco dessas cargas de trabalho pesadas de IA, com o objetivo de treinar modelos de robôs humanoides. O Barry Knight LP da WPP resumiu bem o impacto gigante disso quando disse: reduzimos os ciclos de treinamento de quase um dia para menos de 1 hora. É impressionante. Isso prova o poder bruto de uma infraestrutura desenhada exatamente para os cenários mais extremos. Vamos então para o nosso terceiro pilar, otimização de custos e confiança, que envolve muito controle e conformidade. O ponto central aqui é o seguinte: na hora de implementar a IA generativa, o desafio não é só caçar a opção mais baratinha na prateleira. A grande questão é encontrar o modelo financeiro mais inteligente para cada caso específico. Por isso, a plataforma oferece 3 opções de faturamento. Primeiro, o Pay Go, onde se paga pelo que usa.
o que é perfeito para quando a equipe está só começando a testar. Depois temos o Priority Pay Go, que funciona como uma espécie de seguro mesmo, protegendo as operações contra picos de tráfego que ninguém estava esperando. E por fim, a capacidade provisionada, que reserva uma quantidade fixa de capacidade. O detalhe mais legal dessa última opção é que ela vem com um SLA de disponibilidade garantida, ou seja, o serviço não vai cair e os pedidos cruciais da empresa vão ser processados, aconteça o que acontecer. E além de otimizar os custos, a gente não pode esquecer da conformidade e da confiança, especialmente em setores muito regulamentados onde a residência dos dados não é uma escolha, é uma lei. Para resolver esse quebra-cabeça sem sacrificar a velocidade, a comparação entre os endpoints multirregião dos Estados Unidos e da União Europeia mostra o cenário dos sonhos. As empresas ganham a alta disponibilidade e o famoso failover, que é o sistema continuar funcionando se um local cair, mas mantendo a garantia absoluta de que os dados nunca vão sair daquela região geográfica especificada. É literalmente o casamento perfeito entre escala e cumprimento rigoroso da lei. E finalmente, chegamos ao nosso quarto e último tópico: insights de dados com BigQuery, uma verdadeira mina de ouro para desvendar informações ocultas. Historicamente, se a equipe quisesse analisar redes e conexões muito complexas, era preciso exportar montanhas de dados da base principal e jogar tudo num banco de dados de grafos totalmente separado. Uma dor de cabeça gigantesca de engenharia e governança, além de criar silos de dados que ninguém gosta. Mas o BigQuery Graph elimina esse problema pela raiz. Agora, é possível definir um esquema de grafos diretamente em cima das tabelas que já moram lá no BigQuery. Usando a nova linguagem padrão, a GQL, a análise de relacionamentos supercomplexos pode ser feita sem ter que mover um único byte de dado. E para a gente entender o impacto prático dessa integração, vejam só o exemplo dessa empresa de tecnologia financeira. Antes do BigQuery Graph, eles tinham redes de fraude altamente sofisticadas se escondendo nos sistemas deles. As conexões entre os atores maliciosos eram praticamente invisíveis. Depois que eles aplicaram a ferramenta direto nos dados que já tinham, as conexões saltaram aos olhos. O resultado? Uma economia de mais de 9 milhões de libras esterlinas só por conseguir enxergar e parar essas fraudes a tempo. Ainda sobre insights de dados com o BigQuery, vamos ver o que ajuda os analistas a começarem super rápido e sem estresse. A gente sabe o quanto o problema da página em branco atrapalha, e isso ilustra brilhantemente como o ambiente resolveu essa questão. A galeria de notebooks lá do BigQuery Studio, que é um ambiente de desenvolvimento super unificado, já traz fluxos de trabalho prontinhos para uso. Tem opções que vão desde introduções muito básicas para quem está aprendendo SQL, passando por análises exploratórias com data frames, até chegar em análises multimodais super avançadas que já incorporam aqueles modelos Gemini que a gente viu antes. É um arsenal completo à disposição no exato instante em que a ferramenta é aberta. Não precisa mais começar do zero. Bom, estamos chegando ao fim da nossa análise sobre essas inovações massivas. Nós vimos a capacidade de raciocínio avançado do Cloud Opus, o áudio hiperrealista do Gemini Flash TTS, aquela velocidade absurda da infraestrutura otimizada e o poder imenso de descoberta do BigQuery Graph. O ecossistema está pronto e integrado, quebrando de vez as barreiras entre a inteligência e os dados que a alimentam. Então, deixo todo mundo que acompanhou a nossa explicação visual até aqui com uma provocação final. Com todas essas ferramentas incríveis agora disponíveis para conectar os pontos na mesma plataforma onde os dados das empresas já estão, o que esses dados vão revelar amanhã? Muito obrigado por acompanharem, fiquem curiosos e continuem explorando.